Se você tem em carteira, você já sabe, mas se você não tem, olha aqui, 36% de queda. O Tesouro IPCA despencou ao longo dos últimos meses, especificamente o Tesouro Renda Mais 2065, mas os outros vencimentos do Tesouro IPCA, vou até deixar passando aí na tela, também caíram no último ano. Pois é, o investimento mais seguro do país, chamado Tesouro Direto, também oscila. Eu quero te explicar o que aconteceu, se você deve se preocupar ou não, e o que fazer com esse título e com algum outro título que você estava pensando em comprar lá no Tesouro Direto. Então, muito prazer, meu nome é Henrique Stuart, eu sou sócio fundador da Stocks, uma consultoria de investimentos 100% independente, sem conflitos de interesse. E para começar esse vídeo, vale a pena comentar de alguns pequenos erros que todos os investidores acabam cometendo na hora que eles começam a investir, principalmente em títulos mais de longo prazo, né? E o primeiro é acreditar que a renda fixa é sempre previsível e sem riscos. Pelo contrário, renda fixa nada mais é do que um contrato de empréstimos, né? Então você empresta o seu dinheiro para alguma empresa, para algum banco, para algum governo, em troca de juros. Então, se você está emprestando seu dinheiro, você tem o risco de crédito, o risco de default, o risco de não receber o seu dinheiro de volta. Mas esse não é apenas o único risco, porque o risco de crédito do Tesouro Direto, de fato, é um dos menores da economia. Mas quando a gente está falando, por exemplo, do risco de mercado, aí já não é bem assim. Por quê? Quando você compra um título, você está pagando um preço, e o preço daquele título nada mais é do que o fluxo de caixa que aquele título vai te gerar no longo prazo descontado, trazido a valor presente. Ou seja, a gente precisa pegar todos os fluxos que aquele título vai trazer para a gente ao longo do tempo e trazer ele a valor presente, descontando a uma taxa de juros, né? E quanto maior essa taxa, menor é o preço do título. É uma fórmula de matemática financeira básica. Ou seja, o preço do título que a gente comprou, por mais que você saiba que vai ter uma rentabilidade, por exemplo, pré-fixada até 2029, ou então vai ter uma rentabilidade de IPCA mais 7 até 2065, você, ao longo do tempo, vai ter o que a gente chama de marcação a mercado. Porque as taxas de juros da economia oscilam ao longo do tempo, as taxas de mercado ali naquele determinado momento. E se a taxa oscila, o preço do título, que é uma consequência daquela taxa, também vai oscilar. Então, quando a taxa cai muito, o preço vai valorizar e você pode ganhar na marcação a mercado e vender antes do vencimento. Mas se a taxa sobe, por mais que o vencimento fosse lá na frente, hoje você está amargando, nesse caso, 36% de prejuízo. E quanto maior o vencimento, quanto maior o prazo médio de vencimento, que o termo técnico a gente chama de duration, quanto maior a duration, maior a sensibilidade do preço para cada variação da taxa. Então, quando a taxa sobe um pouquinho, o preço vai despencar. Não é à toa que você pode ver nessa foto aí, quanto maior o vencimento do título, maior vai ser a queda acumulada nesse período que a gente teve uma alta da curva de juros. Aí vem o segundo erro, né, que é ignorar o prazo de vencimento desse título e vender antes da hora. Justamente por conta do terceiro erro, que é comprar, por exemplo, um IPCA 2045 para usar o dinheiro em 2027. Ou seja, se você compra um título que vai vencer lá em 2045 para usar o dinheiro agora e esse título está sofrendo marcação a mercado negativa, o que acontece? Você vai ter que vender no prejuízo. Então, sempre que a gente está trabalhando os investimentos, por exemplo, aqui na Stocks, na consultoria, que a gente monta a carteira dos clientes, a gente precisa dar o match no prazo do investimento com o prazo do objetivo. Eu não posso comprar um título de longo prazo, sendo que o cliente vai usar o dinheiro no curto prazo, porque ele pode ter que vender com 40% de prejuízo, por mais que seja um investimento seguro, por mais que seja um investimento de renda fixa. Então, o que você tem que fazer nesse momento que esse título caiu 40% praticamente? Primeiro, para você que tem o título em carteira e depois para você que está pensando em comprar. Para você que tem, você tem uma das possibilidades que é segurar até o vencimento. A taxa que você contratou no momento da compra, ela vai ser entregue lá na data do vencimento, independentemente de qual seja essa data. Se for um título de 2029, 2035, 2040, 2045, 2060, você vai receber a taxa que foi contratada. Se você não puder esperar, aí ou você pode tentar pegar o dinheiro de um outro investimento, ou você pode simplesmente vender no prejuízo e aceitar aquele prejuízo e usar isso como um custo do aprendizado, para você não repetir esse erro nas próximas vezes que você for investir. Então, se você pode segurar, segure até o vencimento, porque ou você vai receber o que foi contratado, ou no momento que a curva de juros cair, você pode ser até mesmo que venda esse título com uma baita valorização ainda antes do vencimento. Segundo, diversifique. Não coloque todo o seu dinheiro em um único título. Compre vários vencimentos, por exemplo, do Tesouro IPCA, de acordo com os seus objetivos. Lembra que eu falei? Se você tem um objetivo 2028, compra um título 2028. Se não tiver no Tesouro, compra um CDB de 2028. Ou se você for pensar mais a longo prazo, pode ser o Tesouro, mas sempre compre um título que vai vencer antes da data do seu objetivo. E quando a gente está falando de Tesouro Direto, uma possibilidade que a gente tem, inclusive, é comprar um ETF, como por
exemplo, o IMA B11 ou o B5P211, que basicamente ele vai comprar vários vencimentos do título do Tesouro IPCA em um único ativo. Então você compra esse título na Bolsa de Valores, você não paga imposto no vencimento dos títulos, você só paga na hora que vender o ETF, não tem come cotas igual um fundo de renda fixa e a própria gestora já vai diversificando a carteira e vai reinvestindo os juros e vencimentos que você vai recebendo. Então você compra vários vencimentos, igual você diversifica nas ações em um fundo, você pode diversificar nos títulos de renda fixa em um fundo também. Então com um único ativo você compra vários vencimentos. Aí, por exemplo, o IMA B11 tem um prazo médio ali de vencimento de cerca de 6, 7 anos. Ou seja, você compra vários títulos, diminui a duration total da carteira e você está diversificado. Se a curva de juros cai no curto prazo e sobe no longo prazo, o impacto disso vai ser menor, porque justamente você está diversificado. E por fim, para você que tem esse título na carteira e não vai precisar do dinheiro e está realmente pensando no longo prazo, use isso como uma oportunidade para comprar mais. Igual quando a gente está falando de ações, boas empresas que caíram são boas oportunidades para comprar mais, na renda fixa é a mesma coisa. O título é bom. Se você comprou um título que você já acreditava no longo prazo, que você vai receber o seu dinheiro te entregando IPCA mais 6, e aí ele sobe para IPCA mais 7 e o título desvaloriza, se você já queria receber IPCA mais 6, compra IPCA mais 7, você vai ganhar muito mais. Então, segurar um título de IPCA mais 7 durante um longuíssimo prazo é maravilhoso, mas você precisa estar preparado para a volatilidade que você vai ter ao longo do caminho. Por quê? Quanto maior a duration, maior a sensibilidade para cada variação na taxa de juros. Então, eu pessoalmente estou comprando títulos do Tesouro Renda Mais 2065, que tem um vencimento lá em 2084. Mas, obviamente, não é todo o meu patrimônio. Eu sei o risco que eu estou correndo. Se cair 40% nos próximos 12 meses, eu não vou desesperar. Então, você precisa estar ciente no que você está investindo. Mas, de fato, ganhar IPCA mais 7 durante um longo prazo é uma boa oportunidade, desde que você possa segurar. Se você não pode segurar até 2065, compra 2035, 2040, um pouco mais curto. Compra 2030 ali aproximadamente. E se não pode isso tudo, pega um IPCA mais 8, IPCA mais 9 de um CDB mais curto. Mas comprar títulos atrelados à inflação e proteger o seu poder de compra é sempre uma boa possibilidade. Porque aí num cenário como a gente tem hoje no Brasil, o governo gastando mais do que arrecada e a gente não tendo espaço mais para aumentar os gastos obrigatórios, igual o governo já admitiu que vai faltar dinheiro em 2027, o que a gente faz? Não tem muito o que fazer, apenas proteger o nosso dinheiro da inflação, comprar um pouco de dólar, mas, igual eu falei, o mais importante de tudo é você diversificar a sua carteira. Ter um pouco de IPCA+, ter um pouco de pré-fixado, pós-fixado, ações brasileiras, ações lá fora, dólar, porque é isso que faz a diferença no longo prazo. É essa correlação negativa ou a baixa correlação entre esses ativos da sua carteira. Então, se você quer diversificar a sua carteira da maneira correta e ter sempre o acompanhamento de perto ali para entender se está na hora de aumentar IPCA, está na hora de aumentar pós-fixado, está na hora de aumentar dólar e por aí vai, e de fato traçar todo um planejamento completo, planejamento financeiro, de investimentos, de aposentadoria, tributário, sucessório, preenche o primeiro link no formulário aqui na descrição que eu ou alguém da minha equipe, a gente vai entrar em contato com você para marcar uma reunião, te apresentar o nosso trabalho aqui na Stocos e montar todo esse planejamento sem compromisso para você. E aí você gostando do que a gente apresentar e quiser aprofundar e, de fato, ter a nossa ajuda para executar todo aquele planejamento, a gente fecha uma parceria de consultoria e avança para os próximos passos para a gente implementar com você toda essa estratégia que a gente planejou. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, preenche o formulário, tamo junto e até a próxima.